estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje a gente vai conversar sobre o assunto que está rodando aí todo o país, a internet, já há cerca de 2 meses e está cada vez entrando aí no imaginário das pessoas, muitos falando besteira, muita gente falando que pode, que não pode, enfim. Por isso que a gente trouxe até uma profissional da área da psicologia para conversar com a gente sobre essa história da afetividade a seres inanimados, como bonecas, por exemplo. Como a gente está vendo o caso dos bebês reborns, mas também a gente vê no caso de carrinhos superfaturados por parte dos meninos ou aqueles bonecos também muito cobiçados por eles, que valem milhões e que eles tratam muito bem, mas o que sai da parte normal da situação, da vivência diária, para ir para uma parte não tão saudável? Sobre isso a gente vai conversar hoje aqui no Sala de Entrevistas com a psicóloga especialista em comportamento, a Cristiane Meira Alves. Obrigada pela presença, Cris. Eu que agradeço, Michele. E é isso, né, Cris? É saber essa linha que o pessoal parece que está saindo no meio do limite do que é normal, aceitável, vamos dizer que é normal, cada um tem o seu, mas o aceitável pela sociedade para uma área que já vira uma área já de saúde mental, né? Patológico. Obrigada pela presença mais uma vez. É isso que a gente tem que entender, né, Cris? Começando que o bebê reborn foi uma boneca criada para, a princípio, né, uns 10, 12 anos atrás, para crianças, que os pais davam de Natal. E esse ano, principalmente, né, uns 2 meses, a gente está vendo adultos, né, tanto mulheres quanto homens, mais na figura feminina, usando esse bebê reborn, essa boneca, como se fosse uma criança de verdade, querendo dar a esta boneca vida, ou trazer coisas que são dos humanos, né, que é do ser humano utilizar para a boneca. Aí isso já fica sai um pouquinho fora do controle, diríamos assim, né? De que tu dá para a boneca um direito que não é dela, de vacinar, de levar ao médico, de querer batizar, de querer usar da fila preferencial. Não, fila preferencial é para quem faz uso do direito, né? Com certeza. Eu tava falando, eu tô imaginando, assim, quando a gente era pequena, a gente fazia festa de aniversário das bonecas. A gente reunia todas as amigas, cada um vinha com a sua preferida, uma das mães era escolhida a fazer o bolo, e era uma tarde de piquenique das crianças. A gente fazia a brincadeira do batizado, mas a gente era criança. Passou ali dos 8 anos, ninguém mais nem lembrava das bonecas. É esse limite que as pessoas estão perdendo, né, Cris? Exatamente, porque com 8, 10 anos, né? Hoje as crianças brincam mais até 8, 10, com a boneca, fazer batizado, fazer essa festinha, é normal, porque a criança está imitando o comportamento do adulto, né? E tá tudo certo. Inclusive as mães, os pais entram na brincadeira, é minha netinha, naquele mundo da fantasia da criança. Tudo certo. Agora, quando isso vem para o mundo do adulto, que já passou toda essa fase, já vivenciou e agora está na hora, né? A hora não seria essa palavra correta, de viver coisas de adulto, estão cuidando de bonecas como se fosse gente, né? Dando a elas como se fosse um bebê e querendo que as pessoas tratem assim. Então, essa linha é tênue, né? Entre o que é real e o que é fantasia. Porque é normal colecionar, né? Algumas pessoas gostam realmente de colecionar boneca, carrinho, como tu falaste, enfim. Quem viaja, às vezes, coleciona imã de geladeira, copo. Caneca. Exatamente, tudo certo, mas as pessoas sabem que isso é um objeto. Eu gosto da minha coleção de caneca, porque eu trouxe de um país, ganhei, tudo certo. Mas não sai na rua fazendo um desfile de caneca. Agora, os bebês reborn, as pessoas, né? Tinham pessoas já que colecionavam. Agora vai além da coleção, né? É um vazio existencial que as pessoas estão tendo, né? A gente pode falar que pode ter alguns traumas aí, pode ter, não quer dizer que tenha, né? Mas aí tu chegou no ponto que eu queria, o vazio existencial. A gente sabe também, né, que essas bebês, na parte psicológica, comportamental, elas são usadas, mas de maneiras específicas, né, Cris? Para apoio emocional, para pessoas com Alzheimer que tiveram regressão. São tratamentos específicos que, pela sua realidade, né, hiperrealidade, elas acabam sendo utilizadas.
Mas aí são dentro de situações específicas, né? De patologias específicas, né? Sim, como tu falasse do autismo. Ele pode ser um regulador emocional de uma pessoa com autismo? Pode. Mas até eu tenho uma paciente autista que tem. E a primeira sessão ela foi com a boneca. E aí eu falei, olha só, boneca não, né? Conversei. Hoje aí ela falou pra mim, mas é que eu tô nervosa. Tudo bem então. Hoje a boneca não vem mais. A boneca como tem vários autistas, pessoas com deficiência, que têm as bonecas, porque gostam de boneca, né? Que brincam de filho. Mas sabem que ela é de plástico, que ela não é de verdade. Eles sabem, né? Sabe? Não, ela é minha boneca. Ela não é uma criança. Mas eu trato como se fosse uma... Tudo certo. São pessoas que não vão, né? E aí tem o desejo materno, né? De maternar. Tudo bem. Mas é sempre assim, o sair na rua com esse objeto, com um deficiente, então, para que ele não seja exposto, né? As pessoas não fiquem ridicularizando. Então já orienta, não, tudo bem você brincar na sua casa, ficar na sua casa. Mas na rua, não, porque a gente trata as pessoas conforme sua idade cronológica. Com certeza. Né? Agora, a gente está falando de pessoas ditas normais, né? Que não apresentam deficiência, não apresentam autismo. Pode até ter autismo? Pode. Mas isso, ser autista não diz que todo mundo vai ter, né? Um bebê reborn para levar para vacinar. Agora é como está sendo feito. Né? Vai levar ao shopping? Vai levar E não estamos falando que uma criança está levando, estamos falando que um adulto está levando. Ocupando um espaço que deveria ser de um adulto. Né? Não necessariamente, tem que ter um filho. Mas isso, né, tem muitas mulheres que talvez quiseram ser mães, não conseguiram. Tem a questão de um aborto, né, de não ter conseguido gerar. De mulheres que os filhos já foram embora, né, já deixaram a casa. E aí usam o bebê como esse apoio. Mas este apoio, ele está saindo de dentro de casa para ir para a rua, fazendo enxoval. Tendo gastos. Fazendo parto. Tá fazendo parto. Já tá passando do limite, né? Já passa do limite, né? Do que a gente pode dizer que é normal. Mas, Cris, o que vem pelos estudos, né? Vocês devem conversar bastante, vocês da área, mas o que vem a ser real nesse mundo? Porque eu, né, como jornalista, como comunicóloga, eu acho tudo eu acho muito fake. Eu acho muito caça-like, né? Para português bem claro, muita gente colocando nas redes sociais para se aparecer, como a gente falava antigamente, ali nos anos 80. Tá muito forçado isso? Ou realmente não? A gente conhece caso de gente dita normal, que trabalha, que tem a vida, mas tem o seu bebê reborn que leva para passear e quer vacinar. Em Criciúma, eu desconheço que alguém está andando com esse bebê, com o bebê. Mas sei que tem um caso de uma que já tinha esse bebê, há muitos anos já fazia isso. Mas eu nunca vi esse bebê na rua. Tá. Com crianças, tu vê muito, né? Mas adultos, aqui na região, eu nunca vi. Tá. Claro que a internet, ela hipervalorizou isso, né? Talvez tenha algumas situações específicas, né? Pontuada ali, pautar, mas usa-se muito como macro, né? Mas aí tu vê que tem um encontro de bebê reborn, né? As mamães que poderia, né? Eu acho que se fosse um outro com outro nome, encontros de bebê reborn, não usando a palavra maternagem, né, de mãe, é diferente. É um encontro de colecionadores. Mas esses colecionadores, essas pessoas, elas dão vida a um ser inanimado, que não responde afeto. Porque quando eu já tive, não sei se é prazer, já nem sei mais, eu já peguei um bebê reborn, assim, ele é molinho e tal, eu sou mãe, mas não, gente, perto daquilo ali, para mim não tem característica nenhuma de criança, é totalmente diferente. Mas tu sente, não tem as dobrinhas e tal, é estranho, é um boneco. É um boneco. Né? Eu não sei se é porque eu sou extremamente cética no assunto, mas é muito boneco. Aí todo mundo fala, é muito realista, porque o peso, porque o olho... Mas eu acho que é a forma que você olha também, né? Que você enxerga aquele eles boneco. podem ser assim bem realistas. Eu até tenho uma amiga que tem, a filha ganhou com 5, 6 anos. A gente brincava com essa boneca com ela, porque ela era criança.
ela tem um nome, a gente chamava pelo nome. Até esses dias eu brinquei com ela e perguntei, como tá a Helena, o nome da boneca? Como tá a Helena? Ah, a Helena tá guardada, né? Uhum. E receberam convite, ofertas para vender, para que ela vendesse a boneca. Porque elas são super caras, né? Tem bonecas de um valor bem... Eu fiz uma pesquisa, tem bonecas de R$1.500 as mais simplórias, né? R$1.500 já é muito um brinquedo, né? Mas as mais simplórias, até bonecas de R$150 mil, que são aquelas que você dá a foto e a pessoa faz de acordo com as características da pessoa. Da foto. Elas fazem totalmente. Teve relatos que eu observei ali de mães que acabaram realmente perdendo os filhos e fizeram, porque no começo era muito isso, né? Ah, perdi meu filho, teve um acidente, alguma coisa assim, ou perdi muito pequeno por uma doença, e faziam a boneca para ter a recordação da criança. Depois virou, né, essa bola de neve, começou aí, mulheres que não puderam ter filhos começaram a comprar a boneca para ter em casa, e aí foi indo, e agora veio esse boom do nada. Mas dentro dos estudos, Cris, por que acontece uma situação como essa? Como acontece essa situação de rebanho, né? Começa todo mundo fala, a gente sabe que é da internet, mas... Mas vem o pertencimento do coletivo, né? Às vezes eu já fazia, e aí uma mostra, né? E as pessoas entram, né, no que tá todo mundo fazendo. Entram no modismo também, alguns entram neste modismo. Ah, eu já gostava, aí eu não sabia que a minha vizinha gostava também, ela gosta, a gente se encontrou no elevador, conversamos, aí eles criam a comunidade, daquela comunidade vai se espalhando. Exatamente, pode ser isso. Porque até esses dias eu vi um comercial, né, voltou uma empresa de brinquedos, e aí uma mãe na internet disse assim, que bom que vocês voltaram, agora eu posso comprar boneca para minha filha, que eu queria quando criança e meu pai não tinha condições, posso brincar, mãe e filha, tudo certo? Porque eram bonecas caras na época, né? Agora, o bebê, ele entrou numa linha muito tênue, realmente, entre o que é padrão, o que é normal e o que é patológico, né? E essa linha, né, da fantasia com a realidade é que tem que tomar cuidado quando extrapola. Extrapolou esta linha, a gente vai falar de uma patologia, de um transtorno. Esses dias o pessoal estava falando justamente esse negócio dos homens, né? Ah, tá todo mundo falando do bebê reborn das mulheres, colocando rótulo nas mulheres porque elas estão brincando com boneca, mas ninguém fala que os homens também colecionam bichinhos, mas, né, os bonequinhos, tem os homens que colecionam bonecos extremamente caros, raros, enfim, mas eles não saem com ele na rua querendo vacinar. Essa a divisão. Essa é a divisão. Eu coleciono carrinho, né? Eles colecionam. Ter, às vezes, um encontro com esses carrinhos, tudo certo. Mas todo mundo sabe que aquele carrinho é de brinquedo. Ele não é real. Não vai levar no posto para colocar gasolina? Não vai levar na lavação para lavar e nem na oficina. Né? Ele sabe, no máximo, se for uma oficina de brinquedo que ele estragar. Sim. Né? Que essa oficina de brinquedo... né? Tem cidades que tem e muita gente leva, porque tem as suas bonecas, seus brinquedos de preferência. Saber que é um hobby, tudo bem. Agora, a questão é que a gente está falando, que tem gente que provavelmente tem por hobby, que coleciona, ok. Agora, quem está fazendo, dando lugar para esse lugar que a gente fala de mãe, de cuidado com o filho, de cuidado com uma pessoa, isso que não está, que está destoando. É nesta questão. Então tá. Então depois do intervalo a gente vem falando um pouquinho mais sobre essa situação, principalmente isso, quando que sai, né, da linha certa, né, de se viver comumente na sociedade. Quando é que você em casa tem que chamar a atenção não só para esse caso do bebê reborn, mas para outras situações que não está muito legal, você tem que procurar ajuda médica. A gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Lembrando que o Sala de Entrevistas fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá que tem áudio e vídeo para você acompanhar onde você quiser. A gente já volta. De volta com
com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a psicóloga Cristiane Meiralves, conversando sobre essa situação que chamou a atenção de todo mundo, que é quando sai da realidade para a fantasia com brinquedos, seja o que for, né, Cris? Porque a gente está falando dos brinquedos, mas tem gente que gasta fortunas nos jogos online, tem gente que gasta fortunas comprando um brinquedo, comprando coisas que não pode, ou por status, ou porque já entrou numa linha de que eu preciso daquilo, aquilo é a minha realidade. Também tem isso, né? Que é uma linha de compulsão. Aham. A gente pode falar de compulsão aí nesse caso, né? Aí, nesse caso, também sai da realidade, porque na questão das bonecas, voltando, né? Porque não tá tendo como fugir, as pessoas também ficam compulsivas, porque quando tu faz um enxoval para uma boneca, na minha época eu pegava qualquer retalho de pano, cortava em dois, só para enfiar os braços e ela tava bonita. Mas quando tu entra para comprar um enxoval, que são roupas de criança, quando você faz um quarto, você começa a gastar o que você não tem. Aí você começa a observar, quem tá de fora, né? Começa a observar. Quando chegar para aquela pessoa e falar assim, olha, o negócio não tá muito bem, vamos procurar ajuda, vamos conversar, tem como chegar, alguma forma de chegar para essa pessoa para que ela entenda que a realidade já fugiu da vida dela? Tem, mas Ela difícil, aceitar que é é a difícil. pessoa aceitar, né? Que o que acontece? É quando isso também começa a afetar as relações sociais. Hoje que tem uma festa, um encontro de... Não vou porque o meu bebê tá chorando, meu bebê tá doente. Aí, né, começa a se isolar das pessoas, de humanos de verdade, que distribui afeto, que há uma troca, né, de afeto. Uma troca de carinho, É a realidade, né? de realidade. Porque no bebê é só você que dá, você não recebe, porque Sim. a gente tá falando de uma boneca, né? Tá falando, não é como se fosse um cachorrinho. O cachorrinho também, o cachorrinho ele dá pra gente carinho, né? Quem é dono de animal sabe. Mas de criança, de bebê reborn, não. Ele não dispõe de afeto para devolver. Tu falou dos pets, né? Muita gente começou a comparar também, fazer essa comparação, porque virou mãe de pet, pai de pet. Aí ficou aquele boom também, né? Porque tudo tu tem, hoje tem, né, todos os direitos dos animais preservados, não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, ninguém maltrata animal. Mas virou uma coisa aceitável, tu tem que aceitar o animal num restaurante, tu tem que aceitar no shopping. Se alguém não gosta, não, aquela pessoa não gosta, ela não é aceita no meio, não, a pessoa não tá dizendo que não, mas ela olhou meio torto, aí todo mundo já fica bravo com aquela pessoa. Virou uma imposição porque viraram pais e mães de pet. Aí vem a história dos pais e mães de planta. Só que aí pai e mãe de planta tá lá no seu canto. Ninguém sai com uma samambaia no meio da rua. Não tem. Né? Fica mais ali guardado. Mas o bebê tá quase igual o pet, o exagero da proporção da coisa tá mais ou menos no mesmo caminho, Cris? Eu não sei te dizer, mas tem uma diferença. O pet, né, seja cachorro, gato, enfim. Ele, né, para uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, quando chega em casa, ele tá te esperando feliz. Né? Quem tem cachorro. Gato eu não sei porque eu não tenho, né? Mas eu tenho cachorro. Então, ela tá te esperando. Ele quer brincar. É uma companhia real. Ele troca afeto, porque ele abraça, cachorro não abraça, né? Mas ele lambe. Quem tem, vê que, né? Esse momento de... E ele faz a companhia, né? E quando perde, é uma dor realmente muito grande por perder um animal. Mas a gente está falando que ele troca afeto, que ele é um ser vivo. A boneca é um ser inanimado de plástico. Este é o grande diferencial. O pet, ele brinca, ele come, tu leva de verdade ao veterinário, toma vacina. Fica com febre. Exatamente. Agora, o boneco não tem nada disso. Então, essa é a diferença, né? Claro que também tem pessoas que extrapolam um pouco, mas quando a gente fala, como é que vai fazer para dizer? Sempre tem alguém na família, um amigo que tem mais acesso à pessoa, que vai conseguir trazer, olha, então, acho que isso aí tá um pouquinho difícil, porque tu tá saindo, tu deixou de sair para ir qualquer compromisso por causa de um bebê, de um boneco. Não, aí a gente tá falando de isolamento, né? De fuga da realidade,
porque vai viver em função de um boneco de plástico. Tem algum transtorno que avalie isso, Cris? Ele pode se enquadrar em alguns transtornos, né? Tá. Uma psicose de maternagem, ou até uma depressão, né? Tem alguns transtornos que pode, inclusive um transtorno de personalidade, um transtorno dissociativo. Tem alguns transtornos, mas aí vai precisar de uma Da avaliação avaliação. completa, né? Uhum. Uma ida ao psiquiatra e com o psicólogo. Talvez, às vezes, só a terapia vai resolver, dependendo do nível que está este padrão, né? Porque é o que vai levar a dizer assim, olha, isso é doente, isso não é saudável para o saudável, é essa questão de que, não, se eu falar, tem um livro aqui, esse livro eu não gosto, não gosto. Nossa, as pessoas vão dizer, mas vão criticar, não vou mais falar com você porque é do livro, porque tu não gosta do meu livro. E é o que às vezes pode acontecer quando a gente está falando de um boneco. Né? Tendo essa proporção que as pessoas estão dando. Mas tem alguns... E sempre tem aquela pessoa que tem. Uns vão chegar chamando de louco, que é maluquice, que se fosse lavar uma roupa, fosse fazendo alguma coisa, passaria. Esse não vai ajudar. Não. Porque ele já chega julgando. Uhum. Agora, aquele que chega acolhendo essa situação, dizer que entende, né? Que tenta ajudar e orientar para ir procurar ajuda, é outra história, né? Sempre vai ser como tu vai levar isso. Se tu chegar já alfinetando, dizendo que não é legal, Tá tudo errado. a pessoa vai se retrair e não vai querer ouvir mais ninguém. Mas tem aquele sempre que tem um pouquinho mais de tato, né? Que consegue ver, olha. E às vezes vai ter caso também, mesmo tendo isso, que a pessoa não vai ter essa condição de verificar o quanto está fugindo da realidade. fugindo da realidade. Aí é a hora de ir, querendo ou não, levar a um profissional de saúde. Porque agora tem um monte de... Eu acho que também as intervenções que estão sendo colocadas aí também já começa a chutar o balde, né? Falar o português claro. Porque, quem for, tem prefeito falando que se levarem no pronto-socorro já vão mandar internar. Se levarem para pedir vacina, já vai mandar direto para o sistema de saúde mental do município. E nada pode ser truculento, né, Cris? Se tá com problema de saúde mental, todo mundo sabe que não é que tem que ter tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque é uma situação delicada. Mas isso, assim, né, Michele, reflete como a saúde mental é tratada no país. Né? Como é que é tratada? A gente está falando de que pode ser uma patologia, uma doença. Sim. Então vamos internar, vamos afastar. Mas a gente não está falando de tratar, do cuidado. E aí, e saúde mental é cuidado, é entender as nuances, né, com todas as terapias que são necessárias, com acompanhamento médico, psiquiátrico, psicólogo, às vezes outros profissionais, terapeutas ocupacionais, enfim, com quem precisar. E leva tempo. Né? Para que isso... Agora eu cheguei a dizer, não, vai ser internado. Vai ser internado. É louco. Algumas expressões muito pejorativas acaba deixando essas pessoas muito mais fechada, né? E reativa. Porque ela já está sendo exposta, ela está exposta, mas está sendo julgada o tempo inteiro. E ninguém para assim, não, espera aí, tem algo de errado aqui. Vamos tentar entender. O município tem psicólogo. Chama para conversar, marca um atendimento. Não tem, né? Tá tudo lotado, todo mundo precisando aí. Mas, Cris, para a gente ir dando um rumo final, o que a sociedade pode entender disso? É um surto coletivo? É um momento, né, midiático, como a gente já disse ali no primeiro bloco? É algo que vai passar? Ou é algo realmente preocupante que vocês, psicólogos, psiquiatras, vocês que estudam as doenças da mente, estão preocupados com outras formas de manifestação desse tipo de situação? Então, como é tudo muito recente, ainda tem essa discussão de como vai... Pode ser só uma fase que quando a mídia, né, principalmente a internet, né, que acontece muito,
der uma aliviada no assunto, pode ir diminuindo. Porque tem gente que vai no oba-oba, né? Que quer causar, como diz a linguagem, né? Dos jovens. Que querem, vou lá ver se vai fazer, se não fizer, eu vou procurar por direito. Tem gente que está indo por isso. E tem gente que tem e vai acalmando. Depois como foi com os pets, né? Claro que hoje tem todos os direitos e a gente está falando de animais. Sim. Que, volto a dizer, são seres vivos. São seres vivos. Então, se organizou muita coisa, se teve direitos. Agora, com bonecos, pode passar, né? Eu acredito que vai diminuindo, que não vai permanecer. Até porque essas pessoas, muitas não estão com esse nível, né? Não apresentam, né? Mas acredito que ainda vai um tempinho aí para a poeira vai abaixar. Vai baixar. Aí vem outro... Vai vir outro tema. É momento, né? É o momento da sociedade hoje. A necessidade de se ter algo para estar no meio, ou para criticar, ou para elogiar. A necessidade de ter o assunto do momento ainda é muito grande, né? Cris, vai continuar, né? Sim, por causa da até internet. porque a gente fala que, né, lendo e pesquisando, que começou com as influências, algumas influencers que tinham e mostraram, e aí outra também tem. E aí as pessoas muitas vezes fazem o quê? Copiam o modelo. Fulaninha tem, então também vou ter. E entra aí, né? Que também a pessoa que não consegue, né? Que só segue o outro, né? Que tem essa necessidade de fazer o igual que o outro está fazendo. Também tem que procurar ajuda. Que ela não consegue decidir as coisas por conta própria, o que é legal e o que não é legal. Então, esses também precisam dar uma olhadinha no que está acontecendo aí. Sempre no pano de fundo, a saúde mental não foi cuidada, né? Tem as questões aí desse vazio existencial, do sofrimento psíquico, né? Tem um sofrimento. E a gente tem dificuldade de lidar, volto a dizer, com tudo que é da saúde mental. É porque as mulheres em si, né, a gente nem que não tenha condições de comprar uma boneca cara, a família, mas ganha no Natal uma bonequinha. Todas as meninas têm nesse imaginário a boneca como a sua primeira filhinha, o seu primeiro amor ali, o seu primeiro cuidado, né? Porque a mulher já tem essa doutrina de cuidar, de ser mãe, enfim, tem umas que não gostam, vão para outras, não tem problema. O ursinho, o que seja. É sempre o meu filhinho, é o apoio, é o que vai, o que dorme junto. Só que, como a gente diz, com o tempo vai saindo. Pode vir outra coisa, pode vir uma outra dependência, vamos dizer assim, uma roupa, um objeto da escola, uma mochila, um lápis, mas as coisas têm que evoluir, né, Cris? Eles vão passando, né? Elas vão passando as fases, não pode retroceder. Quando retrocede é porque tem alguma coisa errada no meio do caminho. Tem algo que não tá fluindo. Porque com as crianças vai tendo essa fase, como tu falaste, né? Mas ela vai passando, porque vai tendo outros interesses. Sim. Sempre vai tendo outro interesse, né? Quando é criança, com a boneca, depois vem a fase da maquiagem, né? De autocuidado. Mas a internet, ela traz isso que a gente, né? Ela aponta, né? Como é que a pessoa... Falando, que é do bebê. E muita gente entra em efeito manada, né? Com esses objetos. O negócio é cuidar da saúde mental. Com certeza. Gente, cuide da sua saúde mental. Cris, obrigada pela presença, por esclarecer pra gente. A gente não tá querendo colocar rótulos em ninguém, nada disso. A gente tá querendo esclarecer até porque... Pode ter, como a gente disse, um vizinho, pode não ter, mas a gente não pode julgar. Muitas vezes a gente não sabe o sofrimento que essa pessoa passou, de ter perdido um filho, ou de não conseguir ter um filho, de ter sido o filho rejeitado lá na infância e tá tentando suprir com um boneco. Acontece, mas tem que chamar atenção e tem que tentar ajudar essa pessoa de outras formas. Se entender que é boneco, tá tudo certo. Se trouxer pro lado mais humano, é que... dificulta as relações, né? Aí tem que ajudar de alguma forma. Então, tá certo. Obrigada, Cris, mais uma vez pela presença. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Vai ficar todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá, segue a gente e compartilha informação de qualidade e, é claro, com veracidade. Até o próximo Sala.